Bom, e como é que mede a pressão? Aí o caderno de atenção básica 37 chama, né, a atenção para alguns detalhes. Nessa hora da aula eu me sinto ensinando o padre a rezar a missa, né, porque pressão arterial é algo básico e comum na área de enfermagem. Mas a Marinha já cobrou em provas anteriores e eu já vi gente errando. Porque, como eu falei, a Marinha copia, cola e troca uma informação. E ao trocar uma informação na hora da prova, ela te derruba. Então, cuidado com o básico. O básico também derruba. E aí eu volto lá no início da aula que eu falei assim, gente, cuidado, prova fácil derruba. E derruba porque, às vezes, no detalhe da besteira você perde a questão. Tá? Então, isso tem que ter muita atenção. Medir após 5 minutos de repouso. E o pior é que se você pensar na prática, pô, é assim mesmo que acontece, né? Chega para verificar a pressão, aí tu entra, o cara fala assim, calma, vou botar uma música aqui para você relaxar, senta aí, meu filho, daqui a 5 minutos eu vou. Não é assim na prática? Né? Eu sou hipertenso, já cheguei em algumas unidades de saúde, e aí quando eu cheguei lá, o profissional disse, é hipertenso, senta aí, vamos verificar a pressão. Eu, não, peraí, eu subi uma escadaria aqui agora. Não, tá tranquilo, já verificou. Pô, tá com a pressão alta, hein? Aí eu pensando, né, vai subir ainda mais. Porque se ele continuar falando, ela vai aumentar. Então, assim, é difícil, 5 minutos. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio. Cuidado com esse na altura do precórdio, porque a Marinha bota acima do precórdio, abaixo do precórdio, ela troca a palavra, é na altura. Lembrar que braço alto interfere na pressão. A gente vai ver isso na aula de CTI, que eu vou trazer para vocês. O livro da Potter, Fundamentos de Enfermagem, que esse ano ele vai ser mais explorado com vocês, porque a Marinha está fazendo ali, já trazendo um pouco mais de questões de Potter, né, embora Brunner dominou a prova do último ano, foram 13 questões do Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, clássico da Marinha, mas a gente vai discutir algumas coisas de Potter. E Potter fala das alterações de pressão arterial frente ao processo. Como a gente dá uma aula de monitorização hemodinâmica, não invasiva e invasiva, e nessa aula eu falo de pressão arterial, aí não com esse enfoque, aí eu jogo essa tabela dentro dessa aula que a gente discute muito o livro da Potter, tá? Que está na bibliografia também. Então, a Potter diz que altera, e a gente vai mostrar braço para cima, braço para baixo, o que acontece. Aqui, o braço tem que estar na altura do precórdio. Outro ponto importante, tá? O tempo em que você evita cigarro e bebidas com cafeína. Então, nós temos aqui, né, nos 30 minutos precedentes. Cuidado, Marinha bota 20, Marinha bota 15 e por aí vai. Ok? Nós temos ali, palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 milímetros. Esse é o número que tem que prestar atenção. Acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido. Isso é o chamado teto de sistólica. O que é o teto de sistólica? Estica o braço, coloca o manguito. Eu morro de medo de falar que eu sou hipertenso para profissional de saúde. Porque quando eu falo que eu sou hipertenso, agora vamos lembrar daqueles aparelhos antigos, né, os manuais. Hoje com os digitais está mais fácil. Mas antigamente, quando eu vejo que é aparelho manual, eu falo, ferrou. Porque o cara bota o aparelho aqui, quando eu falo que eu sou hipertenso, ele joga lá no 250. Eu acho que eu tenho cara de hipertenso descontrolado, porque o cara bota lá em 250 e vem desinflando bem devagarinho. E eu rezando para ele não perder minha pulsação, porque se ele perder a pulsação, o que ele vai fazer? Vai inflar tudo de novo. Né? Ou inventar. Mas ele infla de novo, esse é o problema. Aí meu braço começa a ficar dormente, roxo. Qual é a técnica? Coloca o manguito, infla, tá? Palpando a artéria braquial ou o pulso radial. E aí na artéria braquial ou pulso radial, no momento em que você deixar de sentir a pulsação, é dali que você vai jogar mais 30 milímetros no nível pressório que você está vendo, e aquele é o teto. Você só precisa inflar até ali. Aí, a partir dali, você infla mais 30 e faz a leitura da pressão. Então, são 30 milímetros acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido. Tá certo? Dito isso, manguito desinsuflado lentamente, cuidado com a velocidade, porque tudo que é número se muda em prova, 2 a 4 milímetros. E aqui, questão clássica Marinha, tá? A pressão sistólica é aferida pela fase 1 de Korotkoff. Lembrando que são 5 sons de Korotkoff. Fase 1,
você visualiza a sistólica, né, você afere a sistólica, e na fase 5, você afere a diastólica, tá? Em qualquer pessoa. E aí, cuidado, porque às vezes bota lá, exceto em criança, exceto em grávida. Não. Em grávida, em criança, em idoso, em todos, nós vamos aferir sempre a diastólica pela fase 5. Só tem uma exceção. Se você ausculta, né, batimento até o 0, aí a gente sempre tem que lembrar do aparelho manual, né? Tu tá lá esperando a última batida, porque na prática a gente aprende assim, primeira e última, né? Aí tu tá atrás da última, aí vem baixando, tu tá escutando o batimento, tu tá olhando e fala, pô, vai chegar no 0, esse troço não vai parar de bater. Não dá outra, vai pro 0 e tu ainda ausculta. Aí o texto diz que nesse caso você pode aferir a diastólica pela fase 4 de Korotkov. É a única exceção, tá? Então, tá aqui, ó, diastólica na fase 5, e no caso em que se ouvir os batimentos até 0, considerar abafamento na fase 4, tá? Então, isso é questão de prova marinha, tá? Bem, tamanho de manguito interfere, né? Existe uma tabelinha no manual com os manguitos e os seus tamanhos. Não é da Marinha cobrar isso, ela não costuma cobrar isso nas suas provas, por isso que eu não vou explorar muito, mas a gente vai aqui entender o seguinte, existe uma proporção que tem que ser respeitada. A largura é de pelo menos 40% do comprimento do braço. Como é que eu sei qual é o comprimento do braço? Distância entre, cuidado com isso aqui, tá? Na prova. Distância entre o olécrano, tá? Que é lá embaixo, e o acrômio, que é aqui em cima. Então, essa distância aqui, a largura tem que ter pelo menos 40% dessa distância. E o comprimento de pelo menos 80% de sua circunferência. Na prova da Marinha, a armadilha é simples, eles invertem o número. Eles botam 80% de largura e 40% de comprimento. Eles invertem e perguntam se é verdadeiro ou falso. Tá? Então, 40 largura, comprimento 80. Aí já teve aluno no desespero, porque no desespero a gente tenta qualquer coisa para gravar, né? Comprimento é uma palavra maior que largura. Então, comprimento é 80, que é um número maior que 40. Tá? Nessa ideia, tudo é válido. Nessa hora, tudo ajuda. Então, vamos lá. Como eu falei, para definir alguém como hipertenso, eu preciso de 3 aferições. A primeira do dia que o paciente veio e mais 2 que você determinou que ele voltasse no intervalo entre 1 e 2 semanas. Tá? Só que aqui, presta atenção no texto, porque lá atrás fala assim, no intervalo entre 1 e 2 semanas. E aí, quando vocês vão estudar, vocês acham que o texto aqui é diferente. Não. Média aritmética da PA maior ou igual a 140/90, verificada em pelo menos 3 dias diferentes, com um intervalo mínimo de 1 semana. E qual é o máximo? 2 semanas. Ele está falando a mesma coisa, ele só parou a frase no meio. Ele falou, ó, no mínimo 1 semana. Então, ele não está dando uma informação diferente. Tá? Eu já estou abordando com vocês, gente, as dúvidas que eu recebo depois, quando vocês vão em casa estudar, e essa dúvida aparece. Pô, mas lá atrás falou 1 a 2 semanas e aqui é só, no mínimo, 1 semana. Então, qual dos dois? Não, está falando a mesma coisa. Ele só não prolongou o texto, porque ele já te disse lá atrás. Tá? Mas o Ministério recomenda que tem que descartar o avental branco, tá? E a hipertensão mascarada. Avental branco é aquela hipertensão quando a pessoa chega, vê o profissional e a pressão sobe, ou seja, em casa ele não está hipertenso e na unidade básica de saúde a pressão sobe. E isso é hipertensão do avental branco. Ou no consultório, né? Não necessariamente na unidade de saúde. Mas o que é hipertensão mascarada? Perfeito. Só vou corrigir o final da sua fala. Ela deu a definição correta. Ela falou o seguinte, olha, hipertensão mascarada é aquele caso em que o paciente está em casa, hipertenso, ele vai para a unidade de saúde e lá a pressão diminui, porque ele está longe do agente estressor. Né? Vou corrigir só o final da fala, porque não necessariamente seja o agente estressor, mas quando ele chega na unidade de saúde, ele encontra coisas que em casa ele não tem.
Exemplo, idoso que mora sozinho. Não tem com quem conversar. E isso é fator ativador de hipertensão, porque ele vai entrando num processo de estresse. Quando ele chega na unidade, eu gosto muito de dar o exemplo do idoso, porque é muito comum isso no idoso, ele chega na unidade, aquele idoso falante, que senta, começa a conversar com todo mundo, conhece a unidade básica inteira, porque ele vai quase todos os dias lá, e nisso que ele começa a conversar, ele faz a terapia que ele precisa. A pressão vem diminuindo. Quando ele entra para a consulta, ele fala, eu estava me sentindo mal em casa, já estou até melhor. Aí o cara verifica a pressão está normal. Isso é hipertensão mascarada. Se o profissional não tiver o conhecimento, ele vai liberar como não sendo um caso de hipertensão e o paciente está hipertenso, porque em casa a pressão vive o tempo todo alta. Então é o candidato a fazer, né, a medida, né, ambulatorial ou residencial da pressão arterial, MAPA ou MRPA. Aí vai botar o aparelho, vai para casa e vai registrar tudo que fez em 24 horas e tu vai pegar a hipertensão, porque ela estava mascarada. Então, hipertensão mascarada é o oposto do avental branco. Avental branco, em casa não está hipertenso e na unidade está hipertenso. Hipertensão mascarada, em casa hipertenso e na unidade pressão normal. Foi, gente? Fechou? E o Ministério recomenda que isso seja sempre avaliado. Tá? Questão de prova marinha, né? Como eu sempre falo. E, gente, quem nunca teve aqui no W ou quem não estudou no preparatório da Marinha, pode anotar que quando os professores daqui falarem, ó, isso aqui cai, isso cai. A gente não fala isso à toa. A gente entende, né? Graças a Deus é uma das provas, a gente tem bastante aprovação em todos os concursos, mas o da Marinha, né, especialmente, nós somos referência. E a Marinha tem uma característica muito própria. Né? Isso aqui é uma pergunta que eles fazem. Pressão ótima, menor que 120 por 80. Lembra que a gente falou que esse cara vai voltar daqui a 2 anos, porque a pressão é ótima. Tá? Pressão normal, menor que 130, menor que 85. Pressão limítrofe, cuidado com essa, hein? Porque essa confunde. 130 a 139, 85 a 89. Onde é que ela confunde? Na diastólica. Porque a diastólica é de 85 a 89. É um número esquisito. Tá? E aí a Marinha bota lá 80 a 89. E isso soa mais confortável para o coração, né, do que 85 a 89. E aí quando vocês escutam o coração na prova, vocês erram. Porque não pode escutar o coração na prova, tem que escutar o cérebro. Né? Coração e cérebro fazem prova juntos, tá? E eu vou mostrar isso para vocês ao longo do curso, nas minhas aulas, e eu vou mostrar para vocês que nós temos um problema que na hora de marcar o cartão resposta, o coração fala, o cérebro fala, mas o coração tem mais força, né, porque é o emocional. Aí o coração fala, não vai marcar a letra B? Marca a letra B. Aí você vai lá, escuta ele, marca a letra B, se estrumbica e pede questão e depois fica chateado. Aí o coração fica chateado, poxa, errei, caramba, né? Aí fica angustiado, é um inferno. Bom, e os estágios de hipertensão? Estágio 1, 140 a 159, 90 a 99. Estágio 2, 160 a 179, 100 a 109. E estágio 3, maior ou igual a 180, maior ou igual a 110. O caderno chama a atenção de um detalhe. Eu vou pegar um exemplo para vocês, não tem nada a ver com a Marinha, está deixando bem claro aqui, não tem nada a ver com a Marinha. Mas é um exemplo que ajuda a entender uma coisa que a Marinha pergunta. E a Marinha, às vezes, faz algumas besteiras na prova, a gente, vez por outra, anula a questão, porque eles fazem dão uma papada de mosca. Teve uma prova recente agora, que eu estou ajudando os alunos a entrar com recurso, que o cara botou assim, o paciente tem uma pressão de 140 por 80, e perguntou qual era a classificação. Qual é a classificação de 140 por 80? O que vocês acham? Enquanto vocês pensam aí, pessoal do YouTube, eu estou aqui. Pessoal do Instagram também estou aqui. Tá? Vou só ali pegar um copinho d'água e já volto, bem aqui do ladinho. Hein? Enquanto vocês pensam, hein? 140 por 80, e aí? E aí, o que marca? A minha pressão de definição, quando eu
né? Quando disseram que eu estava hipertenso, falaram assim, você está hipertenso. Eu falei, é mesmo, é? Pô, quem diria, né? Logo eu hipertenso, uma família saudável. A minha pressão foi 140 por 100. 140 por 100. 140 é estágio 1, mas o 100 é estágio 2. Eu sou estágio 1 ou estágio 2? E o Ministério diz o seguinte, se as pressões sistólica e diastólica caírem em classificações diferentes, valerá a maior classificação, independente se é a sistólica ou a diastólica. E isso é estratégico, gente. Por que é estratégico? Porque o ser humano funciona assim. Eu sou enfermeiro, não conta. Até porque eu sei da informação. Mas quando o paciente chega e ele está lá, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Se você falar para ele assim, ó, são 3 estágios de hipertensão, o senhor já está no estágio 1, hein? Ele vai pensar assim, tá bom, ainda tem o estágio 2 para chegar no problema que é o estágio 3. Ser humano é assim, gente. Você dá a classificação e ele descobre qual é a classificação, se ele vê que ele está no patamar mais baixo, ele não vai se preocupar. Ele não vai se preocupar. Então, estrategicamente, qual é a proposta? Se as pressões caem em patamar diferente, coloca o que tiver o maior estágio, porque isso faz o paciente ter uma adesão melhor. Ó, o senhor já está no estágio 2 de 3. Então, 140 por 100, eu sou categorizado como estágio 2. Lá na prova, o cara botou 140 por 80. Cometeu o erro. Cometeu o erro por quê? Porque o gabarito veio como PA limítrofe. E nem limítrofe é, porque o 80 está aqui. Está no normal. Só que como tem um 140, está aqui. Essa pessoa é considerada estágio 1. Está escrito no caderno, gente. E o caderno estava na bibliografia. Aí, pum, página tal, número tal, tabela número tal, figura número 2, e embaixo tem uma observação dizendo isso, isso, isso. A pessoa é categorizada como estágio 1. Não tem resposta na questão. Porque a questão trazia a pressão, ela trazia qual era a consulta que ela tinha que passar, enfermagem ou médico, e trazia a orientação. Aí, a resposta que tinha hipertensão, falava assim, hipertensão arterial, consulta de enfermagem, eu falei, opa, é essa. Aí quando tu olhava a terceira, ao escutar batimento cardíaco. Não, modificação de estilo de vida, que é a primeira conduta que o enfermeiro faz com o paciente hipertenso. A primeira conduta prevista pelo manual, modificação de estilo de vida. Aí depois a gente vai para as outras condutas de acordo com a consulta médica que o paciente será encaminhado. Passou por mim, modifico o estilo de vida, identifico os problemas, faço a proposta, equipe multidisciplinar, se for preciso encaminha para nutricionista e marca a consulta médica para o cara ver a necessidade ou não de tratamento medicamentoso. Tem um fluxograma lá dessas atividades. Então ali, a questão ficou sem resposta. Marinha, às vezes dá um vacilo desse na prova. Então tem que ficar atento. Mas pressões diferentes em estadiamentos diferentes valerá o maior estadiamento. Ficou claro isso, gente? Maravilha. Bom, está aqui, consulta de enfermagem para situação de risco cardiovascular, paciente que chega com alteração pressórica, ou mesmo que seja normotenso ou pressão ótima, ele sempre vai ter alguma orientação, nem que seja para manter o estilo de vida dele, mas ele sempre vai ter orientação. Mas a pressão limítrofe e os estágios de hipertensão vai passar ali para uma orientação. A gente viu lá que de 130 a 139, 85 a 89, com fator de risco cardiovascular, esse cara vai aferir mais 2 vezes a pressão e vai passar pela consulta de enfermagem. O paciente que tem uma pressão de 140 por 90 ou mais, vai passar pela consulta de enfermagem. E aí o manual diz o seguinte, e qualquer pessoa que tenha fator de risco cardiovascular, independente da pressão, vai passar pela consulta de enfermagem. Então, na verdade, gente, todos passam pela consulta de enfermagem. Aí você define se vai estratificar o risco ou não. Aí eu vou explicar como. O score é o de Framingham, e isso cai na prova da Marinha. O score de Framingham avalia,
estima o risco do paciente desenvolver uma doença arterial coronariana pelos próximos 10 anos. Tá? Então, cuidado com esse prazo de 10 anos, porque a Marinha pode escrever e já escreveu 5. Não, são 10 anos. E aí nós temos os riscos. E também a Marinha cobra quais são os parâmetros que Framingham avalia. Framingham avalia sexo, porque tem uma tabela para homens, tem uma tabela para mulheres. Na verdade, gente, para quem nunca viu, Framingham é uma tabela de pontuação. Então, para cada situação, você vai dando uma pontuação, depois você soma os pontos, ou tira ponto, porque tem ponto positivo e ponto negativo. Aí, no final, você tem um resultado. Quando você tiver o resultado, você vai jogar no risco. Baixo risco, risco intermediário, risco alto. Risco de quê? De doença arterial coronariana nos próximos 10 anos. Então, sexo, idade, níveis pressóricos, tabagismo e níveis de HDL e LDL. Tá? Cuidado com a internet. Internet derruba em prova, em especial em prova que copia e cola de livros e cadernos do Ministério que estão na bibliografia. Se você hoje pegar uma figura do score de Framingham na internet, vai aparecer na tabela diabetes. Porque a tabela, o score de Framingham, ele foi modificado por uma questão de adequação. Então, na prática, os caras acrescentaram diabetes, que é um tema importante, e colocaram pontuação para diabetes, modificaram o score original. Mas o caderno de atenção básica 37 traz o score original. E o score original não tem diabetes no meio. Lá na frente, o caderno fala, olha, pacientes diabéticos deverão ter atenção especial na estratificação do risco de score de Framingham pela própria doença ser uma doença que afeta o órgão-alvo. Então, é lógico que a gente avalie diferente o paciente que tem hipertensão e é diabético. Mas o score de Framingham que o caderno apresenta é o original. E no original, sexo, idade, níveis pressóricos, tabagismo e nível de HDL e LDL são os pontuados. E a Marinha pergunta isso, e lá na alternativa de resposta ela bota quem? Diabetes. E aí derruba se você viu a figura da internet. Ah, Valdemir, então todos esses scores estão errados? Não estão errados, gente. Eu estou só explicando que na prática eles são adequados e corretamente. Mas não é o texto puro. Tá? Bom, e o score de Framingham traz o risco de doença cardiovascular pelos próximos 10 anos. Então, o paciente, após ser avaliado por Framingham, poderá ser classificado com baixo risco. Isso significa que ele tem menos de 10% de chance, nos próximos 10 anos, de ter um evento cardiovascular maior. Gente, evento cardiovascular maior, leia-se infarto agudo do miocárdio. Tá? Se for moderado, é de 10% a 20%. E se for alto, é maior que 20%. E aí nós vamos dar segmentos diferentes a esses pacientes. Tá? Então, esses pacientes trarão uma orientação diferenciada de acordo com o seu risco. Bem, lembra desse slide aqui, que eu mostrei lá atrás? O paciente que tinha PA menor que 120/80, esse eu nem me preocupo. Ele volta para uma consulta de retorno para aferir pressão arterial daqui a 2 anos. É o único grupo que volta em 2 anos. É quem tem PA menor que 120/80, ou seja, 119/79 para baixo. 120 a 139, 80 a 89, mas sem fator de risco cardiovascular, não tem nenhum fator de risco cardiovascular, esse cara volta daqui a 1 ano. E nós tivemos 2 grupos, PA maior ou igual a 140/90 e 120 a 139, 80 a 89, mas com fator de risco, que nós mandamos voltar mais 2 vezes para aferir novamente a pressão. E a partir daí passou pela consulta de enfermagem, junto com quem eu encontrei que tinha fator de risco cardiovascular, eu falei, vai lá também. E esse povo todo foi estratificado. A partir daí, eu determino o prazo de retorno. Então, se ele foi categorizado como baixo risco, ele volta daqui a 1 ano. Junto com esse grupo aqui, ó. Se ele foi categorizado como moderado risco, ele volta daqui a
6 meses. E se ele foi categorizado como alto risco, ele tem que estar muito perto de mim. Então, ele volta daqui a 3 meses. Baixo risco, 1 ano. Moderado risco, 6 meses. E alto risco, 3 meses. Lembra, são 4 prazos para gravar. 2 anos, a gente viu que é o prazo máximo que você fica sem verificar a pressão de alguém, segundo o caderno de atenção básica 37. Menor que 120/80 vai estar aqui. 1 ano, 120 a 139, 80 a 89 sem fator de risco. Ou qualquer pessoa que tenha sido estratificada em Framingham e classificada como baixo risco. 6 meses, estratificado em Framingham e classificado como moderado risco. E 3 meses, estratificado Framingham e classificado como alto risco. Foi?